Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriésio, Percor Maria. Nessa quarta-feira, hoje dia 12 de agosto de 2020, é dia de Santa Francisca de Chantal, essa francesa, essa mulher aí maravilhosa. Quando você lê a história de Santa Francisca de Chantal, ela teve 4 filhos, né? Ela foi casada e aí então, depois da morte, né, do seu marido, ela fundou uma ordem, a Ordem da Visitação, e ela então aí viveu santamente, fazendo voto de castidade, pobreza e obediência. E é interessante, eu lendo aqui um pouquinho, relembrando a história de Santa Francisca de Chantal, quando ela casou, né? Eles foram morar, ela casou com um barão de Chantal, né? Uma pessoa muito rica, e eles eram muito ricos, e eles então construíram um castelo para ela, né? Para morar eles, aí então começou a ter os filhos, e no castelo dela tinha missa diária, ela construiu uma capela, onde tinha missa diária, ela participava da missa na sua casa diariamente, e no domingo ela ia com seu filho e com a sua família na missa paroquial. Eu achei muito interessante isso, porque o aspecto religioso, né, de uma pessoa assim, uma pessoa grande, de uma pessoa renomada, né, Francisca de Chantal era, tipo assim, era baronesa, né, e casada com um barão, pessoas assim nobres da sociedade, e tinham esse prestígio hoje, né, pelas coisas sagradas. No mundo hoje que nós vivemos, as pessoas hoje nobres são as pessoas que têm mais desprezo pela vida religiosa, né? As pessoas hoje que são presidente, ministro, governador, só mesmo o presidente da Polônia, que a gente vê que é um homem de respeito, mas nem sei, talvez deve ter um ou outro, mas você vê hoje a maioria das pessoas são ateias, não estão nem aí para Deus, só querem o poder em cima do poder. E aí então é que vem todos os males do mundo, né? Uma sociedade hoje secularizada pela indiferença religiosa, aonde então nós vamos parar com esses frutos que nós queremos tanto. O evangelho de hoje, por exemplo, ele fala sobre o perdão que você tem que dar para o seu irmão, né? Se o seu irmão pecar com você, vá e perdoe ele, né? Como é que nós vamos entender o perdão se nós não aprendemos e nós não entendemos que nós somos perdoados na cruz? Como é que você vai entender, como é que você vai perdoar alguém se ninguém te falou que você estava com uma dívida e a sua dívida foi paga pelo sangue do Cordeiro na cruz? Como é que você vai perdoar alguém se você não fez a experiência da misericórdia ou de ser perdoado? Como é que você vai perdoar alguém se você não medita a paixão e morte de Cristo? Se você não sabe que o Senhor perdoou os algozes quando ali estavam pregando ele disse então: Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Como é que você, sem uma educação religiosa, como é que você vai perdoar alguém? Você vai fazer o que o mundo faz, é olho por olho, dente por dente. Se alguém faz o mal com você, você não dá uma segunda chance, mas você simplesmente rejeita, você dá uma paulada naquela pessoa e aquela pessoa é como se fosse morta para você. Se não tem um ensino religioso, se não tem aonde aprender tudo isso, como é que nós vamos ter uma sociedade diferente? O perdão, ele não é uma coisa fácil de ser dada, mas o perdão é com muita meditação, com muita oração, com muita conversão. Você consegue perdoar alguém, você consegue voltar de novo à vida de novo aquela pessoa. O perdão não é humano, nós não fomos educados na nossa natureza para perdoar, lógico, com os dons préternaturais, né, de voltar atrás, tá bom, tá certo, mas aqui dentro da nossa religião, esse evangelho de hoje de Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20, onde fala sobre o perdão, e se essa pessoa, ela não te perdoar, se ela não te ouvir, chamai um outro irmão, se ela não te ouvir, então chamai a igreja. E se ela mesmo não ouvir, se ela não perdoar, então tome ela como pagã. Porque ela não entendeu o perdão. Ela não entendeu o que significa o perdão, significa perdoar. E todos nós, de maneira
sem exceção nenhuma, nós temos alguém para perdoar. E tem gente que está vivendo já há muito tempo assim, sem perdoar. Alguém da tua casa, alguém da tua família. Até quando você vai ficar sem perdoar as pessoas? Até quando você vai criar ou vai ficar com esse ódio? Até quando? Lógico, tem pessoas que fazem mal para nós, que nós temos que ficar longe, lógico. Mas como é que nós vamos ser santos se a gente não consegue resistir àquilo que o outro faz conosco? E isso eu estou aprendendo muito com a Fazenda da Esperança, no lugar onde que eu trabalho. Quantas chances e quantas vezes eles perdoam, dão chance. A pessoa, ela faz aquele absurdo, ela comete aquele absurdo que o sangue até ferve dentro de nós. Aí vai lá, perdoa, começa de novo, dá mais uma chance. Esses lugares, como a Fazenda da Esperança, por exemplo, são lugares que a gente tem que voltar e aprender a ser uma pessoa melhor. E não tem como ser uma pessoa melhor se você não sabe o valor de perdoar alguém. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.